Olá, pessoal. Então, para continuar a nossa conversa sobre análise textual discursiva, hoje nós recebemos o professor Marcos Ribeiro, do IFSU, Campus Novo Hamburgo, que vai falar para a gente sobre a importância da autoria em pesquisas qualitativas e, mais especificamente, na análise textual discursiva. Professor, seja bem-vindo. A palavra é sua. Obrigado, Rafael. Obrigado. Olá a todos. Eu quero primeiro cumprimentar aí os estudantes do curso, os professores, colegas, né? Em especial o Rafael, né? E de início dizer assim, da satisfação de encontrar um outro grupo, né? Que estuda ATD, que pesquisa ATD, que é uma forma uma metodologia, vamos chamar assim, de pesquisa emergente e nascida no Rio Grande do Sul, né? Nascida por pesquisadores do Rio Grande do Sul, envolvidos aí com a pesquisa qualitativa há muito tempo, né? Teve origem lá ainda nos estudos iniciais da análise de conteúdo e depois migrando aqui para ATD, né? Então, eu quero comentar assim da satisfação de ter mais pessoas, né, de ter mais pesquisadores, né, que estão envolvidos na ideia de levar adiante e de incorporar seus trabalhos à ATD. Eu falei agora no comecinho sobre a ideia de que a ATD é uma metodologia de pesquisa, né? E de fato é, né? A ATD ela não é só uma forma de análise, né? Como, por exemplo, são algumas outras, né, que a gente também pode encontrar por aqui. Mas a ATD é essencialmente uma metodologia de pesquisa, mais que uma metodologia de análise, né, de informações qualitativas, né. A ATD também é uma metodologia de pesquisa, certo? Então, quem usa a ATD é um pesquisador qualitativo. Então, na mais ampla, no mais amplo sentido dessa expressão. E onde entra, então, na ATD, a importância da autoria, né? E não só na ATD, mas em outras formas também de pesquisa, mas aqui no nosso caso na ATD. Eu quero trazer aqui a ideia que me foi passada pelo meu professor orientador de doutorado e mestrado, o professor Maurivan Ramos, né? O professor Maurivan Ramos me disse um dia que quando ele quer entender um assunto, ele escreve sobre o assunto. E para ele escrever sobre o assunto, ele pesquisa sobre aquele assunto. Então, para eu entender daquilo que eu estou tratando, daquilo que eu estou falando, eu preciso escrever, né? Eu preciso ser autor, né? E para eu ser autor, eu preciso pesquisar. Então, veja que a ATD se insere aí, né? E a ATD, então, se confirma como uma metodologia de pesquisa, né? Bem emergente e importante, hoje usada aí em outros países, inclusive. Mas, antes de falar da importância da autoria, segundo a concepção do Roque Moraes e da Maria Galeazzi, que são os autores primeiros aí da ATD, eu quero citar a importância da autoria própria vinda de outros autores, né? Autores que, inclusive, são citados no livro que a gente pesquisa, que é o livro da ATD, do Roque e da Galeazzi, né? Eu quero primeiro, eu quero comentar sobre dois autores, né, que já trouxeram originalmente a ideia da importância da, da autoria, da importância da escrita, né, e da escrita e da autoria, né, que sucedem a um processo de pesquisa, né? Eu quero trazer aqui uma discussão que foi oferecida, né, pelo Pedro Demo e pelo professor Mário Osório Marques, né, professor que fez carreira na Unijuí, aqui no Rio Grande do Sul, né? E vejam, por exemplo, que o Mário Osório Marques e Pedro Demo são citados no livro
da Galeazzo do Rock, né? Pedro Demo é citado no livro do Mário Osório Marx. Mário Osório Marx é citado no livro do Pedro Demo. Ou seja, há uma convergência muito grande entre as ideias, entre as proposições, né, desses autores que para nós são muito caros, são muito importantes. Quando eu falo Pedro Demo, eu poderia trazer a ideia da autoria, e veja é exatamente em Pedro Demo onde surge a ideia da necessária autoria do pesquisador, né? E o pesquisador, tanto sendo o professor de uma disciplina, ou o próprio estudante, né? Também se colocando como um autor do seu próprio conhecimento, de seus próprios textos, né? Então Demo pensa na autoria tanto do professor, tanto do estudante. E quando eu falo Pedro Demo, eu poderia trazer aqui 2 ou 3 obras nas quais ele entra nessa análise com mais profundidade, né? Mas eu escolhi essa obra aqui, né? Educar pela Pesquisa, do Pedro Demo, que é talvez a referência dele, né? Que é que a gente tem usado aí mais vezes quando tratamos aí da ideia da pesquisa, da ideia de trazer para o processo de aprendizagem o necessário movimento de pesquisa e o necessário movimento de escrita, né? O Pedro Demo, dentro dessa obra e de outras aí, traz a ideia do questionamento reconstrutivo, né? O que quer dizer isso aí, né? Quando a gente vai escrever, e veja como o Mauro Ivan dizia, quando eu quero aprender, eu escrevo, né? E para eu escrever, eu pesquiso, né? Então, quando o Demo fala em questionamento reconstrutivo, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que a gente já tem conhecimento sobre alguma coisa, né? Ninguém sabe nada de um assunto, né? A gente sabe alguma coisa, né? E quando eu me proponho a fazer uma pergunta, né, seja ela para o professor, né, seja ela uma pergunta de pesquisa num trabalho de conclusão, né, uma monografia, um TCC, uma dissertação de mestrado, uma tese, né, quando eu faço uma pergunta, quando eu trago um problema de pesquisa, eu estou expressando ali um conhecimento. Né? E esse conhecimento que eu tenho ali, ele é incompleto, né? Ele é inseguro e eu preciso qualificá-lo. E essa qualificação desse conhecimento que eu tenho vai se dar por meio de pesquisa, né? Então, quando eu pesquisar e for escrever o meu resultado, quando eu for escrever aquilo que eu estou levantando o resultado da minha investigação, eu vou reconstruir o meu conhecimento. Aí, já num grau de uma espiral superior, né, num grau mais alto de complexidade, e que talvez me traga mais dúvidas, né? E aí, trazendo mais dúvidas, depois que eu aprendi mais, né, talvez eu faça uma nova pergunta mais complexa que a anterior e busque uma nova investigação num outro grau, novamente, de complexidade, para buscar um outro resultado e produzir um texto melhor. Então, quanto mais eu investigo, mais eu descubro, mais eu aprendo, né? Mais curioso eu fico sobre aquilo que eu estou estudando e eu produzo textos melhores, eu me torno um autor melhor, né? Então, o Pedro Demo, quando ele inicia essa discussão da importância da pesquisa e da importância da autoria para o professor e para o aluno, ele parte da ideia de que a realidade dele se constitui a partir do questionamento do seu próprio conhecimento. Então, daí ele parte para movimentos maiores. Ainda, quando a gente pensa em Pedro Demo e pensa nessa reconstrução, né, se posiciona aí o processo de autoria como sendo a forma de expressão
daquilo que eu produzi ao longo da minha pesquisa. Então, é a maneira de comunicar a outros. Primeiro comunicar para mim e depois comunicar a outros que eu, de fato, estou entendendo, compreendendo aquilo que eu pesquisei anteriormente. Então, aqui é a origem dessa origem moderna, né? Dessa ideia da importância da autoria, a comunicação do processo de pesquisa que eu desenvolvi ao longo de um tempo. Esse é Pedro Demo. Paralelo ao Pedro Demo, com resultados tão importantes quanto, né? Com contribuições tão importantes quanto as do Demo, eu quero destacar o professor Mário Osório Marques, né? Colega, talvez de alguns de nós, aí, contemporâneo, lá na universidade, talvez para alguns de nós, na Unijuí. Também, entre algumas contribuições que são muito relevantes do professor Mário Osório, eu quero destacar esse livro aqui, que vai ao encontro, né, do que a gente está conversando aí do Pedro Demo. Escrever é preciso, né? E aqui ele chama de o princípio da pesquisa. Quando ele fala o princípio da pesquisa, ele não quer dizer que primeiro se escreva, depois se pesquise, né? Veja que o Pedro Demo traz a escrita como o movimento final da etapa 1, vamos chamar assim, né? Eu trago uma pergunta, né? Trago um questionamento, né? Eu reconstruo esse questionamento, eu reconstruo o conhecimento que advém nesse questionamento no processo de pesquisa e eu escrevo, né? E ao escrever eu reinicio o processo, lembra? No outro grau de complexidade, numa espiral que só cresce. O Mário Osório concorda com essa ideia, né? Ele também fala da importância da pesquisa e da importância de escrever. E quando ele diz que escrever é preciso, ele se refere à autoria, né? Do pesquisador, do estudante, né? Em ter o seu texto, em ter a sua opinião expressa de alguma forma, para que outros possam compreender que aquilo que ele está fazendo lá tem uma relevância e tem uma origem. Quando o Mário Osório Marques fala que escrever é preciso, ele não está querendo dizer, ou não está se referindo a textos que sejam simplesmente superficiais, né? E agora, né, a gente tem a gente que orienta trabalhos, né? A gente que avalia trabalhos. Nós temos um problema agora para enfrentar, que é um problema grave que vai acontecer aí pela frente, que é o uso demasiado da inteligência artificial, o chat GPT, que a gente agora percebe aí como uma bengala muito grande e que aparece, né? Começou a ser usado assim de maneira constante e muito grande, né? Por autores, né? Autores que talvez não tenham condição de fazer um texto com qualidade, né? Buscam esse recurso, né? E esse recurso, inclusive, já escreveu livros inteiros, que depois que recebem um nome fictício e vão para venda, né? Usando isso para seus trabalhos. Ou seja, pessoas estão abrindo mão da autoria, né? Estão abrindo mão da demonstração da sua intelectualidade, abrindo mão da demonstração da sua inteligência e da sua capacidade de escrever para usar um texto obtido num software ali que resolve esse problema aí em 15 ou 20 segundos, né? Então temos um problema aí, né? Que a gente vai ter que lidar. Aliás, já estamos lidando, né? Dentro dos periódicos, dentro dos trabalhos de conclusão, em conseguir entender quando esse texto não é da autoria do estudante, né? Mas é a autoria do chat GPT. Bom,
Enfim, então, isso surgiu quando eu falei que o Mário Osório Marx disse que escrever é preciso, mas não escrever textos simples, textos de baixa profundidade, mas textos mais categorizados, né? E que demonstrem de fato aquilo que a gente, ao longo do tempo, construiu na nossa pesquisa. Lá no livro, então, que eu cito, que é esse aqui, né, do Mário Osório Marx, né, ele traz um trecho assim que eu peço permissão para ler, são duas linhas só. Né? Na leitura estão implicados o sujeito que escreve, deixando no escrito as suas marcas, e os sujeitos que, ao ler, atualizam e dão vida, uma outra vida, àquilo que foi escrito. Ou seja, o texto que a gente produz, o texto que a gente apresenta para alguém, ele põe para fora, né, as entranhas do autor, aquilo que esse autor tem na sua cabeça, aquilo que esse autor construiu ao ler, ao pesquisar, né, a fazer uma investigação. Então, a escrita é a demonstração do resultado da sua pesquisa. E ela precisa ser um texto dele, né, um texto da sua autoria. E esse texto, ao ser lido por alguém, ele é modificado. Né? O texto, quando chega para um leitor, o leitor nunca lê o texto a partir de nada. O leitor lê o texto ancorado em um conhecimento que ele também já tem. O leitor lê o texto alicerçado em outras bases teóricas que ele já trouxe ao longo do tempo aí, que vão ajudar a interpretação. Por isso que quando 3 ou 4 pessoas leem o mesmo texto, cada um pode compreendê-lo de forma diferente, porque cada um tem ferramentas diferentes de compreensão daquele texto. Aí está, então, a importância da autoria, né? Que é a contribuição desse autor na formação dos outros que estão em seguida a ele, que são os seus leitores. Então, por isso a importância de trazer um texto com consistência, com resultado de pesquisa e próprio, né? E próprio, ou seja, é escrito a partir do seu próprio novo conhecimento que foi reconstruído a partir então aí de processos de investigação. Eu quero ainda trazer um outro trecho do Mário Osório Marx que corrobora com essa importância. Tá? Eu quero, antes de citar o outro texto do Mário Osório, dizer que quem escreve, escreve o seu mundo. Né? Quem escreve cria um mundo próprio. Né? Quem escreve cria a sua forma de enxergar o mundo e revela para outros aquilo que ele quer que os outros vejam dele. Né? É como que ele quer que os outros vejam o seu mundo. Escrever é criar o próprio mundo. Buscando acordo com isso que eu estou falando, o Mário Osório Marx ainda fala assim, ó, o que faz a escrita não são simples sinais gravados num suporte físico, não são as letras no papel, né? Não é a cor, não é a tinta da impressora que está lá, né? Mas é a significância que eles adquirem ao se inscreverem na ordem simbólica pela qual os homens se entendem criando os seus mundos. Então aí está esse acordo, né? A importância daquilo que se escreve e a responsabilidade daquilo que se escreve para os outros, né? Que vai ter a formação dos outros. Então estou falando aqui da ideia da gente ter importância, né? Ter responsabilidade quando se escreve, porque isso vai interferir na formação dos outros. Né? Por fim, Rafael, quero trazer novamente agora aqui a ideia que a gente encontra aqui no texto do Roque e da professora Galeazzi, que trazem essa ideia
da importância de escrever. Aonde que o escrever, aonde que o ser autor se manifesta na TD? Lá quando se faz o metatexto, né? Quando se parte para a análise final, quando se parte para a análise daquilo que eu vou escrever, que é a minha comunicação àquilo que eu pesquisei, né? Que eu escrevo metatexto, né? Então lá eu tenho lá a importância do que eu tenho que fazer. E veja, o Moraes e Galeazzi, quando escrevem sobre isso, chamam isso de ressurgir da Fênix. Né? Uma metáfora que eles usam, uma metáfora em cada capítulo, né, do livro. Né? Mas o que aparece importante lá é que no subtítulo do capítulo 8, né, onde ele fala em ressurgir da Fênix, ele cita lá o nome reconstrução discursiva. Né? Ou seja, eu vou reconstruir um discurso, né, que é aquele corpus que eu analisei ao longo de um tempo, dando significado, dando um novo significado a ele a partir do meu estudo, da minha pesquisa e da minha própria compreensão daquilo que eu li. Né? Então eu quero afirmar que escrever é pesquisar. Né? Quem escreve pesquisa, ou pesquisou. Né? Lembra que o Mauro disse? Para eu aprender eu escrevo, né? E para escrever eu pesquiso. Né? Então, se eu formo um triângulo aqui, eu afirmo, escrever é pesquisar. Quem escreve, escreve porque pesquisou, e quem pesquisa, escreve para comunicar o que tem pesquisado lá. Então, são sinônimos, pesquisar e escrever. Eles não são processos que são distintos, não são processos que são afastados, são processos que andam em paralelo na contribuição da formação do novo conhecimento ou do conhecimento reconstruído dos sujeitos. Rafael, não sei se tu tens outra questão para a gente poder trazer. Eu acho que tem um encaminhamento aí de uma provocação, né, para as pessoas, né, que pesquisam, né, que produzam seus próprios textos, né, para que a comunidade entenda o que ele tem feito aí nas suas investigações. Com certeza, professor. Muito obrigado. Eu acho que essa questão da autoria é uma questão complexa e que a gente vai desenvolvendo à medida que a gente vai pesquisando, vai ganhando experiência, a gente vai se mostrando cada vez mais. E legal essa relação com a questão da criação, da construção dos metatextos ou do metatexto, porque é ali que a gente tem que criar essa triangulação, usando a metáfora que o senhor usou do triângulo, em que a gente traz as nossas ideias, as ideias dos teóricos que fundamentam a nossa pesquisa, e a gente faz essas duas coisas conversar com as respostas, com os textos dos entrevistados. Como é que o senhor vê isso? Alguns autores propõem algum tipo de regra que cada parágrafo contenha 3 frases ou 3 orações, uma referência, uma citação, uma perspectiva mais pessoal do autor e um excerto assim da fala dos entrevistados, dos participantes. Como é que o senhor vê isso? Aqui a gente fala de metatexto, então, lá na produção, né? Uma questão que a gente precisa discutir primeiro é a importância do referencial teórico. O referencial teórico, a gente geralmente... O que nós vemos, geralmente, em produções, é que ele é escrito como uma seção do texto, seja o texto um artigo ou uma dissertação, uma monografia, algo assim, como uma seção estanque. Quer dizer, o autor escreve o referencial teórico e deixa ele lá. E depois, quando vai fazer o seu resultado, esquece que o referencial teórico é o referencial que tem que ser usado lá. Né? Ou seja, o referencial teórico é o referencial, quer dizer, ele tem que se referir a ele. Né? Então, ele tem que ser apresentado naquela sessão ali, e depois o metatexto tem que estar mergulhado naquele referencial. Né? Ele tem que voltar a aparecer ali.
Só que aí, quando se escreve um metatexto, ou quando se escreve uma análise de resultado num trabalho maior, eu trago novamente uma ideia de triangulação, né? Ali no metatexto, há três vértices que tem que ser contemplados, né? O referencial teórico, ele tem que voltar para lá, ele tem que ser citado novamente, né? As contribuições dos sujeitos de pesquisa, né, que compuseram o corpus de análise, né? Então, eu posso comentar sobre ideias que surgiram lá. Eventualmente, é muito salutar a gente trazer literalmente, citar, né? Aí, talvez não identificando quem é a pessoa, mas trazer a frase literal para o texto e as ideias do autor. Eu não posso só usar o referencial e só usar as ideias dos sujeitos entrevistados, né? Mas a ideia é que o autor conseguiu compreender ao longo da análise. Então, eu tenho mais um triângulo aqui. O metatexto ele tem que ter ideias do autor, ideias do entrevistado e a volta do referencial teórico, né? Portanto, a maneira que eu vou escrever tem que contemplar essas três ideias aí, né? Para eu formar um texto que tenha forte embasamento e que sirva depois de referência a esse texto para outros. Quem escreve isso é o autor, né? É o autor do texto. Então, ele passa a ser dono daquilo que ele analisou. Ele passa a ser dono da compreensão que ele teve, mesmo que sejam ideias de sujeitos que foram entrevistados lá. Mas é importante que tenha esses três vértices, né, no metatexto, né? Ideia própria, porque se fala aqui de autoria própria, a citação dos entrevistados e a volta do referencial teórico, que não pode ser abandonado lá naquele capítulo lá anterior que a gente sempre traz, vai ter que ser o pilar daquilo que vai ser compreendido. Quando a gente vai escrever metatexto, a gente tem que impregnar esse metatexto do nosso conhecimento, aquilo que a gente já leu, aquilo que a gente já sabe. Isso tem que transparecer no texto que eu estou escrevendo ali. Eu acredito, professor, que é justamente essa conversa com o referencial teórico que faz o trabalho do pesquisador transcender o senso comum, né? A gente sai de uma ideia geral e passa para uma ideia mais científica, mais acadêmica. Não sei se o senhor concorda com isso. Não, é isso. A ideia do senso comum, que é uma tentação na hora de escrever, né? Ela tem que ter um suporte, né? Tem que ter um suporte teórico que dê qualidade e dê veracidade àquilo que está se escrevendo ali. E isso está lá no referencial teórico, ou seja, e esse referencial teórico que eu vou usar aqui, ele pode, inclusive, suprir a necessidade de dar suporte às falas dos entrevistados. Quem é entrevistado não tem essa obrigação de ter um cuidado com o que fala, né? Inclusive, o entrevistador, ele nem deve intervir na fala, né? Porque aquilo que o sujeito vai falar é aquilo que ele quer falar. Tá? Então, eu não posso corrigir o que está dizendo lá, porque aquilo é a vontade dele e talvez o conhecimento dele. Eu posso depois, então eu tenho que depois, quando eu for fazer a análise, ali contestar ou ali justificar aquilo que ele fala com base naquele referencial que eu estou trabalhando lá então. Mas a ideia do referencial dar suporte ou contestar o senso comum, ele é importante. Isso tem que estar claro no texto. Isso, quando a gente traz uma afirmação, a gente justifica ou contesta, mas sempre com suporte de referencial qualificado e especialmente dependendo do tipo de referencial que eu estou compondo, de materiais atualizados, né? Eu não posso, por exemplo, fazer uma crítica à situação que está a escola no Brasil e usar um texto de 1990. Eu preciso atualizar, eu tenho que ter dados recentes. Claro que tem autores clássicos que sempre serão importantes, né? Eu posso usar quando eu quiser Vygotsky, posso usar quando eu quiser Piaget, posso usar quando eu quiser Paulo Freire, né? Eles sempre vão ser atuais, né? Mas só quero fazer críticas que sejam pontuais, eu tenho que trazer um referencial atualizado para isso, com dados atualizados, né?
para poder ter razão naquilo que eu afirmo ou naquilo que eu defendo no texto. Legal, professor. Muito obrigado. Ficaram vários aprendizados e muitas reflexões para serem processadas aí nas próximas horas, nos próximos dias. Agradeço a participação do senhor, o seu tempo, a sua dedicação ao nosso trabalho aqui. A análise textual discursiva, com certeza, contribuiu bastante para a gente. Então, muito obrigado. Agradeço ao pessoal que assistiu e até a próxima, professor. Obrigado pelo convite, obrigado, um abraço aos colegas do IFarroupilha, né? O IFSU Novo Hamburgo está à disposição. Eu quero dizer que eu também tenho uma disciplina no programa de pós-graduação em Química da UFPEL, que trata de ADD, né? Então, que é uma disciplina que é online, esse ano ela foi online, então a gente tem um semestre inteiro para discutir ADD e uma próxima oferta eu aviso os colegas que quiserem participar, vai ser uma satisfação.